Boa tarde. A apresentação desta tarde foi organizada pelos mestrandos Andalisa, Everton, Marina, eu, Silvia e o William. A nossa temática é revisão bibliográfica e utilizamos o artigo A Revisão da Bibliografia em Teses e Dissertações, Meus Tipos Inesquecíveis, o Retorno, como um guia para a organização desta apresentação. Ele foi escrito por Alda Judite Alves Mazzotti. Ela é formada em Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Psicologia Educacional pela Universidade de Newark. É professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de Sá, e aposentada por ambas. Ao longo da sua trajetória, realizou várias publicações, que podem ser pesquisadas no seu currículo Lattes. Irei abordar agora alguns aspectos que ela menciona na parte do artigo de introdução e contextualização do problema. O ato de fazer uma revisão bibliográfica contribui para compreender melhor o seu problema de pesquisa, ajudando a pensá-lo. Mais à frente, na introdução, ela relaciona a revisão bibliográfica como aquela que está a serviço da problemática. Ela também aponta que a revisão bibliográfica é um dos aspectos mais fracos em teses e dissertações. Ao realizar com má qualidade, terá consequências para o estudo, pois ela contribui na construção do trajeto para chegar à escrita e refinamento do problema, até que se torne o definitivo para sua pesquisa. Também vai contribuir no momento da interpretação dos dados, pois terá contato com os referenciais que a maioria dos pesquisadores vem utilizando ao desenvolver as pesquisas atuais. No artigo, ela divide em dois tipos de revisão bibliográfica. A primeira seria a revisão que o pesquisador se alimentará referente aos aspectos teóricos e metodológicos que se ligam à proposta de pesquisa. O segundo é aquele que aparecerá na sua escrita, em que irá compor a fundamentação teórica. E menciona que quanto mais eficiente a primeira, a segunda será focalizada e funcional. A ação da revisão bibliográfica, ela pode ser mais fácil quando existem publicações recentes sobre o tema. Só que no Brasil, ela chama a atenção que são poucas as revisões que são produzidas. E outra situação que ela aborda é que as teses e dissertações são pouco divulgadas, ficando apenas em bibliotecas. Em caso de existir revisões, deve-se iniciar com as mais recentes, para observar os outros que talvez possam ter sido citados nos referenciais. Então, ela traz como dica que se olhe os referenciais para ver que tipo de outras pesquisas ela utilizou como fundamentação para pensar a que ela está organizando. Ela sugere uma análise individual quando a pesquisa ou a reflexão ter um papel seminal. Ela utiliza esse termo como um significado de uma nova ideia que for inspirador, né, na construção do conhecimento sobre o tema e sua contribuição original ao processo. No final do tópico de contextualização do problema, ela sinaliza a necessidade de apresentar o caminho percorrido e as publicações encontradas. E na construção de um diálogo com esses resultados. Seriam, na verdade, pegar o mecanismo que foi apresentado para a gente na oficina da biblioteca universitária, onde a gente aprendeu passo a passo a fazer e descrever aquela que a gente utilizou na nossa pesquisa na parte da introdução. Pode começar, Marina, a sua parte agora. Olá, boa tarde. Eu sou a Marina, meu sinal é o M, contornando uma tatuagem que eu tenho aqui no peito.
Eu já vou justificar minha respiração um pouco ofegante, que é por causa da reação da tão esperada vacina. Então, eu vou começar a minha parte da análise do referencial. A partir desses 2 pontos, né? Definição do objeto de estudo, construção do quadro teórico. A autora destaca muito no decorrer do texto sobre a produção do conhecimento enquanto ação comunitária, né? Ninguém começa uma pesquisa do nada, o problema de pesquisa é elaborado a partir de uma base de conhecimento já existente e do conhecimento dessa produção. Então, a análise do referencial teórico é fundamental para escolher criteriosamente o quadro teórico, que vai possibilitar significar teoricamente os dados coletados na empiria. E refletir sobre o acúmulo científico, né, perceber lacunas, evitar repetições, evitar também procedimentos que já se mostraram ineficientes, para poder propor, a partir daí, algo que realmente acrescente para a área. Mais especificamente sobre a construção do quadro teórico para a educação, pode passar, por favor, Silvia? Vem os próximos pontos que a autora chama atenção. Então, em relação ao conceito de teoria, e o outro, a falta de teorias próprias e a dificuldade em definir o campo da educação. Sobre o primeiro ponto, a autora, então, faz uma breve explicação sobre o não consenso da abrangência do conceito de teoria, né, mostrando que as possibilidades teóricas são diversas e também hierarquizadas, né, desde os ideais positivistas da ciência até as abordagens interpretativistas, que vão atribuir significado de maneira explícita e posicionada, né, aos dados coletados. Então, as definições são diversas e isso afeta diretamente a educação por causa desse segundo ponto, que seria a falta de um campo teórico próprio e consistente para a área, né? Aqui a autora vai expor, então, limites e possibilidades, porque ela chama de tradução teórica, que é a importação de teorias e metodologias de outras áreas, como psicologia, história, sociologia, assim por diante. Então, como um limite, ela aponta os reducionismos, seja psicologizante, seja reducionismo sociológico, mas que limitam a educação a uma dessas ciências, né? E, em contrapartida, ela traz os estudos interdisciplinares e transdisciplinares como possibilidade para dar conta dessas complexidades existentes. Mas com cuidado também para não utilizar diversas teorias que se contradizem. Uma outra questão que ela vai trazer sobre tradução teórica, mas agora em relação à importação de teorias de outros países, né, é que elas acontecem muitas vezes de maneira simplista e sem contextualização social, histórica, cultural, né? Essas práticas a serem evitadas, o William vai falar mais para frente também. Mas então, com isso tudo, a autora reforça a importância de saber adequar as teorias com o problema de pesquisa, né? Ao invés de ficar apegado a teorias que podem não acrescentar muita coisa. Pode passar, Silvia, por favor. Escolha do quadro teórico emergindo do problema de pesquisa. A autora não se aprofunda muito nessa questão, mas a gente achou importante destacar
o que ela traz como um posicionamento mais radical de alguns autores, que vão defender que não deve existir um quadro teórico a priori, né, mas que a pesquisadora deve buscar a teoria que mais se encaixa a partir da análise dos dados. A Ana Elisa vai apresentar depois diferentes formas possíveis de apresentar o referencial teórico nas pesquisas. Mas antes, para finalizar, eu vou mostrar um exemplo sobre os estudos denominados como estado da arte, que a autora fala bastante, que são pesquisas bibliográficas bem aprofundadas, né, que mapeiam, categorizam e discutem determinada produção científica. Pode passar, por favor? A autora ela faz algumas críticas em relação à pouca produção aqui no Brasil das pesquisas denominadas estado da arte, e que isso dificulta muito o trabalho de mestrandos e doutorandos, né? Porque a partir dessas sistematizações mais aprofundadas, fica mais fácil perceber, né, lacunas e demandas da área. A autora apontou também que os estados da arte costumam ser produzidos justamente por mestrandos e doutorandos, fazendo parte, né, de capítulos da dissertação ou da tese. E que isso pode ser complicado, levando em consideração a falta de experiência, né, dos pesquisadores que são iniciantes ainda, principalmente os de mestrado, né. É importante levar em consideração também que esse texto é de 92, né, e foi republicado em 2002, e que a produção de pesquisa científica no Brasil cresceu bastante na última década, né, assim como a disseminação e o acesso, né, a essas pesquisas. Mas procurando exemplos de pesquisa estado da arte, a grande maioria que a gente encontrou eram justamente artigos referentes a capítulos de dissertações e teses, né? Então, a Silvia já colocou aqui, a gente selecionou esse para ilustrar esse caminho da construção de um estado da arte com o intuito de adquirir o referencial teórico que vai sustentar a produção da dissertação, né? Ao invés do que a autora defende, que seria a produção por quem já pesquisa há mais tempo, com o intuito justamente de apontar, né, indicativos para novas pesquisas e pesquisadores iniciantes. Então, esse seria mais um exemplo para ilustrar mesmo essa questão. E acho que é isso. Agora, com a Ana Elisa.